pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Janine e sim, eu sou bipolar. Bem-vindo ao meu canal, onde eu falo um pouco sobre a minha experiência pessoal com o transtorno de humor bipolar, uma doença pouco entendida, pouco conhecida. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, vai ter um link abaixo aqui na descrição para você ir lá assistir, para conhecer toda a história e o porquê do canal Sim, Eu Sou Bipolar. Como eu falei no primeiro vídeo, que essa história começa agora, eu começo a contar para vocês um pouco de, enfim, como aconteceu o meu adoecimento, né? Todo o percurso que eu tive ao longo da vida até chegar ao diagnóstico de transtorno bipolar lá em 2015. Eu costumo dizer que desde criança eu sabia que a história da minha vida não seria igual a das outras crianças que eu conhecia. Desde muito nova eu sabia que a morte do meu avô não tinha acontecido da mesma maneira que a morte dos avós de outras crianças. Mas tudo isso, todo esse assunto sempre foi muito doloroso dentro da minha família e nunca foi uma conversa às claras. Talvez por ser criança eu não entendesse a dimensão disso tudo, das circunstâncias em que o meu avô tinha falecido. Muito provavelmente decorrente de uma depressão ou de um transtorno bipolar, que, como eu já falei no vídeo anterior, tem um componente biológico, um componente hereditário muito forte na predisposição para o desenvolvimento da doença. E é com muito respeito que eu falo sobre a história do meu avô. Não é fácil para mim. A primeira palavra que eu disse na minha vida foi "bo". Então, meu noivo que me perdoe, mas o homem mais importante da minha vida, com toda certeza, foi o meu avô Davi. Vamos dar um salto no tempo? Com 17 anos, eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Hoje eu sou uma defensora tão ferrenha, né, do combate à violência contra a mulher, porque a empregada que trabalhou na casa da minha mãe por 12 anos, desde os meus 5 até os meus 17 anos, em junho de 2000 foi assassinada pelo então companheiro, né, com mais de 40 facadas, e eu falo isso trancando, dando um nó na goela, como diz o gaúcho, porque eu não consegui chorar na perda da Eva, né, que foi uma mulher que praticamente me criou. Eu guardei tanto isso, tanto esses sentimentos, que eu comecei a desenvolver uma série de sintomas que num primeiro momento foram diagnosticados como hipoglicemia. Me dava uma sensação de aperto no coração, suor frio, acho que vou morrer, vou desmaiar. E só em 2015 eu descobri que isso se tratava de ansiedade. Eu não tinha lá, nos meus 17 anos, meu Deus do céu, já se vão 20 anos desde lá, eu não tinha noção de que o que eu sentia era ansiedade. E isso é uma coisa muito importante para você que está me assistindo. Ensine suas crianças, os seus adolescentes a nomearem os seus sentimentos, a nomearem as suas emoções. Isso faz parte do autoconhecimento e nos ajuda no enfrentamento dessas emoções dolorosas. Mas nada foi feito naquela época nesse sentido. Eu não fui atendida por um psicólogo ou por um psiquiatra. E eu lembro várias vezes de que quando eu estava sozinha em casa, lá pelos 17, 18 anos,
porque minha mãe viajava bastante com meu padrasto, então por vários dias, às vezes semanas, eu ficava sozinha em casa, já maior de idade, não com 17 anos, mas com 18 ou mais. Eu lembro que eu passava muito mal, principalmente à noite, e ligava para um taxista amigo para me levar para o hospital para fazer glicose na minha veia, né, porque eu estaria com a glicose baixa, e ele ficava lá segurando a minha mão até passar aquele sufoco todo que eu sentia. Anos mais tarde é que eu fui perceber que não era um problema de ordem biológica, né, de ordem fisiológica. O que eu estava sentindo era ansiedade mesmo. Passou mais um tempo, né, por volta dos 20 anos eu ingressei na faculdade de psicologia, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, né, onde eu moro atualmente, onde eu me formei em jornalismo no final de 2015, ali início de 2016. Eu comecei a desenvolver sintomas de anorexia. Eu sempre fui uma adolescente acima do peso, né? Sempre exatamente não, mas dos 17 anos em diante eu ganhei muito peso, eu ganhei de 10 a 12 quilos. E como uma adolescente, como uma mulher, é claro que vocês devem imaginar o quanto isso pesava sobre mim. E eu acabei desenvolvendo anorexia. Foi numa época em que eu morava sozinha aqui em Santa Maria e eram sintomas variados. Às vezes eu ficava dias sem comer, tomando apenas gelatina e cápsulas de emagrecimento. Passava muito mal com isso. Eu cheguei a pesar menos de 37 quilos, 36 e algumas gramas. Eu não sou muito alta, eu tenho 1,55 m de altura, mas ainda assim, todo o quadro de repulsa pela comida, de medo de engordar, de autopercepção distorcida a respeito da forma do meu corpo, e principalmente essa não aceitação indicavam que eu estava doente. Mais uma vez, eu não procurei auxílio, mesmo sendo estudante de psicologia, né? E a minha mãe também não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Afinal de contas, seria comum uma menina da minha idade querer ficar magra. Esses sintomas, eles duraram pelo menos uns 3 a 4 anos. E eu alternava entre anorexia, bulimia. É jocoso dizer, mas eu cheguei a tomar 12 comprimidos de laxante numa noite, porque eu tinha comido um saco de batata frita ou alguma coisa do gênero. É uma doença extremamente sofrida. Eu lembro que eu cheguei a ligar para a emergência perguntando se eu ia morrer, se ia acontecer alguma coisa comigo, porque eu fiquei muito amedrontada. E aí depois veio a compulsão alimentar. Aí eu engordei 30 quilos em 3 meses. E veio a anorexia de novo. Aí eu me dei por conta de que eu realmente estava doente e que eu precisava de ajuda numa festa, né, da faculdade, em que eu vesti todas as minhas calças tamanho 14 e nenhuma me serviu, porque todas ficaram grandes. Eu tentei pegar uma saia jeans tamanho 12 comprada na seção infantil da loja de roupas e também não serviu. Ficou grande, ficou imensa. E eu não pude ir na festa porque nenhuma roupa servia. Aí eu quis voltar para casa da minha mãe, em Júlio de Castilhos, cidade a 60 quilômetros aqui de Santa Maria. Voltei e fui fazer psicoterapia, com a queixa
dos distúrbios alimentares. Eu tenho certeza absoluta de que eu devo ter apresentado algum sintoma que indicasse que eu era uma pessoa bipolar ao longo desse tempo todo. E é muito triste, porque na maioria das famílias, e na minha também foi assim, e eu falo isso com o coração leve, sem mágoa, sem julgamento, mas na maioria das famílias não se pede ajuda, não se busca apoio profissional, porque a doença mental é um tabu e porque um farto desconhecimento a respeito disso tudo. Nessa época, vou respirar, pessoal. Vou respirar, porque contar tudo isso é rememorar situações bem difíceis mesmo. Lá, quando eu tinha 17, 18 anos, a minha mãe foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. E a mãe, ela tinha muita dificuldade em aderir ao tratamento. Tomar o remedinho todo dia para ela era um desafio, era um fracasso, era uma vergonha. Então, quando ela estava mal, ela aceitava ir no médico, ela aceitava tomar medicação, mas quando ela estava bem, ela dispensava tudo isso. E o que acontecia? Ela ficava mal de novo. Agora vocês imaginem como era uma relação dentro de uma casa com uma mãe bipolar diagnosticada, mas que não fazia o tratamento correto, e uma filha bipolar, mas sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento nenhum. Vocês não sabem como eu gostaria de voltar no tempo para auxiliá-la mais a aderir ao tratamento, a respeitar o uso da medicação e para, quem sabe, ter procurado ajuda para mim mais cedo. A minha mãe me deixou, ela foi embora desse plano, desse planeta, em 2019, pouco mais de um ano. E eu queria que a gente tivesse a oportunidade de recuperar o tempo perdido. Nos últimos 5 anos, desde a minha internação, eu tive a melhor mãe do mundo. E a minha pequena, vocês devem estar vendo nesse momento aí a imagem da mulher mais linda do mundo no vídeo. A minha pequena foi a melhor mãe do mundo nos últimos anos de vida dela. E eu tenho certeza plena, muito foi porque ela finalmente conseguiu fazer o tratamento direitinho. Mas, nesses anos em que eu não estava diagnosticada e ela não estava tratada por dificuldades, né, de aderir ao tratamento, e isso é muito comum nas pessoas que têm transtorno bipolar, de achar que quando tá bem não precisa mais tomar o remédio. Gente, por favor, tomem a medicação todos os dias. Isso é muito importante. Converse com seu médico, tire suas dúvidas do porquê que é necessário tomar o comprimidinho ali toda noite ou toda manhã. Não pode deixar. É uma doença crônica, como diabetes, por exemplo, que a pessoa tem que tomar a medicação para o resto da vida para poder ficar legal. Então,
eu vivia num contexto familiar muito doloroso. Mas teve... E aí eu vou mandar um beijo para 1 milhão de pessoas. Teve 1 milhão de pessoas, literalmente, que fizeram a diferença e que foram meu amparo psicológico para que as coisas não fossem mais difíceis ainda para mim, né? Eu vou simbolizar nisso daqui, ó. Tá aqui. A faixa de primeira prenda do Rio Grande do Sul. Os meus amigos do CTG, os meus amigos da 9ª Região Tradicionalista, os meus amigos do Grupo Fogo de Chão, do CTG Júlio de Castilhos, ou de tantos pagos por esse Rio Grande por onde eu andei, foram a família que eu encontrei e que me deu base e valores para seguir peleando, porque a peleia foi dura, foi feia e não foi fácil de vencer. Aliás, falando sobre mãe e filha bipolar, vem por aí um episódio só para falar disso, porque vai ser bem importante para quem convive com familiares bipolares. Não é uma relação fácil, mas pode sim ser uma relação saudável, bonita e cheia de amor. Pessoal, o vídeo original, o relato original ficou muito extenso, com mais de meia hora, então eu resolvi o seguinte: a gente vai fazer isso em 2 partes. Hoje vocês conferiram a parte 1 do meu relato sobre o adoecimento e na semana que vem você confere então a segunda parte. Não deixa de curtir o canal, de divulgar o conteúdo para quem você acha que pode se sentir tocado, né? Ou enfim, fazer um bom uso, um uso útil da informação de tudo que tá aqui. Um grande beijo!